Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje eles estão abusando de mim mesmo, né? Tem um motivo. O vídeo agora é de 378, Princípio Espiritual, capítulo 11, Gênese Espiritual. Agora nós vamos fazer o possível para alongar um pouquinho mais. Apesar que eu sou meio complicado, porque eu gosto de esmiuçar. Então, na questão de número 4, é inata no homem a ideia da perpetuidade do ser espiritual. Isso é inato. Todo mundo sabe que o magnânimo existe. Deus, no nosso eu, a tua centelha se encontra. Essa ideia se acha nele em estado de intuição e de inspiração. Olha só você ver como que Kardec é perfeito. Esse estado se encontra em nós em condição de intuição e de inspiração. Não tem esse, gente, que não crê em Deus, em Jesus, em Nossa Mãe Maria Santíssima, na providência divina. Não tem esse. Não tem esse que não crê no Criador de tudo. Mesmo o ateu, e o feminino de ateu é ateia, você sabe disso. Mesmo o ateu, ele crê. Luiz, o ateu não crê, pois ele é ateu, pois ele acredita, pois ele crê que ele é ateu. Então, o fato dele crer que ele é ateu significa que ele acredita em alguma coisa. Então, todo mundo acredita em alguma coisa. Todo mundo. Né? Então, por esse motivo, o homem compreende que somente aí está a compensação às misérias da vida. Você viu só? O homem compreende que somente aí está a compensação às misérias da vida. Essa razão porque sempre houve e haverá cada vez mais espiritualistas do que materialistas e mais devotos do que ateus. Isso sempre haverá mais. Por esse motivo, sempre haverá mais ateus, mais materialistas, menos ateus. Aliás, desculpa. Por esse motivo, sempre haverá menos ateu, menos materialistas e mais espiritualistas, que é aquele que se espiritualiza, aquele que se espiritualiza. Porque nem sempre dizer eu sou espiritualista significa que ele crê em Deus. A pessoa espiritualista é aquele que ama, é aquele que respeita. Eu posso dizer para você que é aquele Chico Xavier da vida. Chico Xavier, ele era um espiritualista.
tanto espiritualista que de tanto ser espiritualista, ele se espiritualizou. Amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É quando o ser consegue o amor incondicional. Ama. Sem se importar quem. Não cobra, não exige. Respeita. Se coloca no lugar do outro. Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos para ouvirmos mais, 2 olhos para enxergarmos mais e uma boca para falarmos menos. Mas você fala demais, né, Luiz? Sim. Sim. Mas você pode ter certeza de que o que eu falo aqui não é para te convencer, e sim para me convencer a hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Porque toda vez que eu gravo vídeo aqui, é a oportunidade que eu tenho de conversar comigo e não com você. E não com você. Eu aqui estou me evangelizando. É lógico que a minha transformação, a minha melhora, você se espelha e você também procura se melhorar. Porque todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, é essa razão porque sempre houve e haverá cada vez mais espiritualista do que materialista e mais devotos do que ateus. Porque todos nós trazemos a essência de Deus dentro de nós. Não precisa ninguém dizer quem criou o universo. Quem criou tudo. Porque no fundo todos nós sabemos que somos dirigidos por um ser que não temos como expressá-lo. A ideia intuitiva é a força do raciocínio. O espiritismo junta a sanção dos fatos, a prova material da existência do ser, a prova material da existência do ser espiritual, da sua sobrevivência, da sua imortalidade e da sua individualidade. Isso é muito profundo. Da sua sobrevivência, da sua imortalidade. É a soma de tudo. E da sua individualidade. A soma de uma individualidade. Conhece-te a ti mesmo. Eu não me conheço. Quanto mais, se for preciso, da soma da minha individualidade, é o elo perdido.
torna precisa e define o que aquela ideia tinha de vago e de abstrato. Mostra o ser inteligente a atuar fora da matéria, quer depois, quer durante a vida do corpo. Na questão de número 5, porque eu acho que ficou muito bem esclarecido, né? A questão de número 4. Kardec faz a seguinte pergunta aos bons espíritos: são a mesma coisa o princípio espiritual e o princípio vital? Aí eu te faço aquela pergunta: é a mesma coisa o princípio espiritual e o princípio vital? Nós temos que entender que tanto o princípio espiritual e o princípio vital são oriundos, já estou dando a resposta, são oriundos do Criador, são atributos do Criador, que em matéria de princípio vital, pode ser que exista aqueles seres que, devido à evolução tamanha, possam eles a vir se inteirar-se de todos os teus elementos, mas do princípio espiritual, não, só Deus. Os bons espíritos respondem, partindo, como sempre, da observação dos fatos. Diremos que, se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, se ele fosse inseparável do princípio inteligente, haveria certa razão para que os confundíssemos, né? Se ele fosse separado. Mas, havendo, como há seres que vivem e não pensam, quais as plantas, porque as plantas, elas são dotadas do princípio vital, do elemento vital, do fluido vital. Mas até onde o nosso nível evolutivo alcança, para nós as plantas não pensam. Para nós as plantas não são inteligentes. Para nós, as plantas nem inteligência rudimentar possuem, de acordo com o nosso nível evolutivo. Mas será que é assim? Será que nós podemos bater o martelo e dizer que por toda a eternidade, no infinito, de fato, essa questão condiz? Eu não sou besta de bater o martelo. Então, haveria certa razão para que os confundíssemos, mas havendo como há seres que vivem e não pensam, quais as plantas, corpos humanos que ainda se revelam animados de vida orgânica, né? Corpos humanos que ainda se revelam animados de vida orgânica, quando já não há qualquer manifestação de pensamento, isso existe, esses corpos. Uma vez que no ser vivo se produzem movimentos vitais, independentes de qualquer intervenção da vontade
que durante o sono a vida orgânica se conserva em plena atividade? Enquanto que a vida intelectual, por nenhum sinal exterior se manifesta, é cabível se admita que a vida orgânica reside num princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual. Você observou bem? É cabível se admita que a vida orgânica reside no princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual, que é inerente ao espírito. Ora, desde que a matéria tem uma vitalidade independente do espírito e que o espírito tem uma vitalidade independente da matéria, evidentemente se torna que essa dupla vitalidade repousa em dois princípios diferentes. É lógico, é mais que óbvio que repousa em dois princípios diferentes. É inerente, faz parte, são elementos que compõem todo o fluido cósmico universal. E além desses elementos, quantos bilhões de outros elementos não há que desconhecemos? Que a nossa evolução não nos permite quantos seres aqui na Terra, por exemplo, aves, répteis, são muito mais evoluídos do que nós em determinadas questões. A águia, por exemplo, quantos 1000 metros a águia enxerga um camundongo e que nós, uma distância de 50 metros, ele no meio do mato, nós não conseguimos visualizá-lo, porque nós não conseguimos enxergar o que a águia enxerga de 2, 3, 4, 5 mil metros de distância, que é o seu rastro químico fluorescente. Não é fosforescente, é fluorescente. Que onde o rato passa, deixa o seu rastro. E ela enxerga o rastro fluorescente. E por aquele motivo, ela ataca onde o rastro continua e logra êxito em abatendo o camundongo 2, 3 mil metros de altura ou de distância.
o leopardo, a onça, o gato consegue caçar à noite, porque possui uma visão quase que 1000 vezes melhor que a nossa durante a noite. Enquanto nós, durante o dia, com a luz do sol e a luz artificial da usina, nós ainda mesmo assim erramos na caligrafia. Por que será? O polvo no fundo dos oceanos, em meio aos molúsculos, ele consegue se camuflar, se metamorfoseando através de elementos químicos que ele possui no corpo, se transformando também-se em corais repletos de outros animais aquáticos, se metamorfoseando, enquanto nós não conseguimos nos esconder nem de nós mesmos. Terá o princípio espiritual sua fonte de origem no elemento cósmico universal? Olha só Kardec. Terá o princípio espiritual sua fonte de origem no elemento cósmico universal? O princípio espiritual. Será ele apenas uma transformação, um modo de existência desse elemento, como a luz, a eletricidade, o calor, etc.? Se fosse assim, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria. E o princípio espiritual não sofre as vicissitudes da matéria. Extinguir-se-ia pela desagregação como o princípio vital. Extinguir-se-ia pela desagregação como o princípio vital. E o princípio espiritual, ele não sofre desagregação nenhuma. Momentaneamente seria como a do corpo, a existência do ser inteligente que, então, ao morrer, voltaria, né? Ao nada. Ou o que daria na mesma ao todo universal seria, numa palavra, a sanção das doutrinas materialistas. Tá vendo só? Seria a sanção das doutrinas materialistas, porque é assim que eles pensam. Creio que não vai dar tempo. As propriedades sui generis que se reconhecem ao princípio espiritual provam que ele tem existência própria. Olha só. As propriedades sui generis que se reconhece ao princípio espiritual provam que ele tem existência própria, pois que a sua origem estivessem na matéria, aquelas propriedades lhes faltariam, desde que a inteligência e o pensamento não podem ser tributos da matéria. Tá vendo só? A inteligência, o pensamento não é atributo da matéria. Chega-se, remontando dos efeitos à causa, à conclusão de que o elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios constitutivos do universo, individualizados. O elemento espiritual constitui os seres chamados espíritos. O elemento espiritual constitui os seres chamados espíritos como individualizados. O elemento material constitui
os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Isso aqui termina-se o capítulo, a questão número 6 aqui, está terminando o vídeo, mas nós vamos ter que voltar no próximo vídeo a comentar isso aqui. Sabe por quê? Porque aqui está falando sobre a individualização. Então, essa individualização, ela se dá quando deixa-se o reino animal e se transfere, vou usar esse termo, e se transfere para o reino hominal. E isso aí se dá lá nos hominídeos, nos Homo habilis, erectus, Neandertal. Dali para cá que ocorre a individualização. Só que nós temos aqui também o elemento material constitui os diferentes corpos da natureza orgânicos e inorgânicos. Então veja bem, ó, o elemento material constitui os diferentes corpos da natureza orgânicos e inorgânicos. Nós vamos tratar disso no próximo vídeo, mas no próximo dia. Agora a avó já deu descanso.